Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, graças a Deus estamos nos encontrando mais uma vez para a nossa Escola da Fé. É uma graça de Deus. Esse programa só existe, não sei, há mais de 25 anos, por graça de Deus. Só Deus consegue manter uma coisa assim por tanto tempo. Queremos continuar o nosso curso bíblico, né? Graças a Deus, muita gente hoje está lendo a Bíblia, graças a Deus. Mas a gente sabe que, sobretudo, o Antigo Testamento é um pouco difícil de compreender, né? Então, eu estou fazendo duas coisas. Estou publicando um curso bíblico, tem aqui 4 volumes já, né? Um primeiro volume sobre o Pentateuco, depois um segundo volume exatamente sobre os livros históricos da Bíblia, né? Depois nós temos os livros sapienciais, os livros de sabedoria, né? E depois nós temos também sobre os profetas, né? Está aqui o livro sobre os profetas. Os 16 profetas, os 4 maiores, né? E os 12 profetas que a gente chama de menores, porque escreveram menos, não é que eles tenham menos importância, não. E ao mesmo tempo estamos fazendo esse programa para ajudar as pessoas também a entender. Já gravei aqui sobre o Gênesis, sobre o Êxodo, né? Hoje nós vamos gravar sobre o livro do Levítico, né? É um estudo um pouco assim, eu diria, árido, porque a gente vai trabalhar um pouco o Antigo Testamento. Mas é importante por quê? Porque o Novo Testamento fala muito do Antigo. Entende? O Antigo prepara o Novo. Entende? Então, Jesus citava o Antigo Testamento. Quando ele enfrentou o demônio no deserto, ele citou Deuteronômio 3 vezes para o demônio. E o demônio, recuou. Então, é importante conhecer um pouco do Antigo Testamento. Vamos pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, a luz do Espírito Santo, a nossa inteligência, para a gente poder fazer esse programa de hoje. Vinde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo também a intercessão de Nossa Senhora. Aprendi com São Luís Grignon de Montfort, né? Fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, vamos começar o estudo do livro do Levítico, né? É um livro, o próprio nome está dizendo, o livro das leis, né? Esse livro, ele narra as leis dos rituais, as leis sociais, as prescrições, as bênçãos, também maldições, os sacrifícios oferecidos a Deus pelo povo. Quais eram os sacrifícios? Holocaustos, oblações, sacrifícios chamados pacíficos, sacrifícios de expiação. Nós vamos aqui estudar um pouco como é que eram esses sacrifícios que os judeus ofereciam. Como é que era isso? Qual era a necessidade desse sacrifício? Aquela quantidade enorme de vítimas oferecidas a Deus no templo, né? Cujo sangue era derramado em cima, né? do altar dos sacrifícios para oferecer a Deus. Era uma maneira que eles achavam de reparar diante de Deus o pecado, as ofensas, ou agradecer uma graça, né? Oferecendo esse sacrifício. Os descendentes de Levi, os judeus tinham 12 tribos, filhos de Jacó.
Uma das tribos era a tribo dos sacerdotes e daqueles que serviam ao templo, era a tribo de Levi. Então, os descendentes de Levi foram colocados por Deus à frente do culto de Israel, no templo. E alguns deles eram sacerdotes e os outros não. Os outros eram servidores do templo. Porque como havia muito sacrifício, para vocês terem ideia, na Páscoa, por exemplo, na festa da Páscoa, que era a maior festa judaica, chegavam a oferecer 200.000 ovelhas em sacrifício. Levava-se ao templo, a ovelha era sacrificada, eles pegavam o sangue da ovelha, oferecia no altar do sacrifício e o povo levava a ovelha para casa para comer, na celebração da Páscoa, como Jesus fez também, ok? Bom, vamos analisar os sacrifícios que eles realizavam. Primeiro, eu quero dizer que o sacrifício judaico, o que é? Ele é um ato essencial do culto exterior dos judeus. É uma espécie de uma oração em forma de ação. É uma ação simbólica que torna eficaz os sentimentos interiores do ofertante. Ou seja, aquele que oferta o sacrifício, ele tem um sentimento interior. E ele expressa isso, como eu disse, uma oração em forma de ação a Deus, no contexto da época. Nós temos que entender que nós estamos vivendo aí há 2.000 anos atrás, não é? Bom, os sacrifícios eles foram transitórios, né? E supriam a necessidade do povo, e não de Deus. Era mais uma necessidade do povo do que de Deus. Deus não exigia aquele sacrifício. A gente vai ver isso daqui a pouco de maneira mais detalhada, mas o povo é que tinha essa necessidade. Os sacrifícios foram transitórios, tanto assim que quando acabou o templo de Jerusalém, que no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o templo de Jerusalém, não houve mais sacrifício. O povo foi levado, né, para o exílio de Roma, de outros lugares, tal. Sem o templo não tinha sacrifício. Então os sacrifícios foram transitórios, né? E tinham para eles, né, o sacrifício judaico, ele estaria assim meio que num caráter pedagógico, de representação figurada, no fundo, do verdadeiro sacrifício de Cristo. Veja que depois, né, São João Batista vai dizer sobre Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeirinho que eles sacrificavam lá no templo, que não sabiam bem o que significava, já era uma figura, né, do sacrifício de Cristo. Bom, então, como eu disse, os sacrifícios terminaram com a destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo. São Justino, que foi doutor da igreja, é doutor da igreja, morreu mártir no ano 165. São Justino, que era judeu, depois ele foi para Roma. Ele mostra que os sacrifícios foram instituídos por uma deficiência do povo de Israel. Uma deficiência em que sentido? Eles não tinham bem o entendimento do que era, né? E por isso que tinha esse caráter transitório que acabou, sem jamais significar uma necessidade divina. Isso dizia São Justino. Então, as prescrições judaicas seriam figuras assim, na verdade, do sacrifício de Cristo. Havia aí já essa conotação. Bom, os profetas, eles questionavam o sacrifício. Veja que interessante. O profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 21 e 22, olha o que Jeremias disse. Jeremias é 600 anos antes de Cristo, hein? Juntai vossas carnes e sacrifícios e comei, porque não ordenei a vossos pais nem sacrifícios, nem libações, em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Jeremias dizendo, Deus falando através de Jeremias, né? Não ordenei a vossos pais nem sacrifício, nem libações. Libações era o derramamento, né, de sangue, de óleo, etc., né? O profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 10, Malaquias mais ou menos a mesma coisa. Não receberei de vossas mãos os vossos sacrifícios, porque desde o nascer do sol até o seu ocaso, o meu nome
é glorificado nas nações, e vós o profanais. Ou seja, as nações glorificam o meu nome, mas vocês, né, cometem pecados. Então, a gente vê também que o sacrifício tinha aí essa certa conotação. Bom, vamos falar um pouco dos sacrifícios que eles ofereciam, que está no livro do Levítico. Primeiro, o chamado holocausto. O holocausto era onde a vítima oferecida era totalmente consumida pelo fogo, colocada inteirinha no fogo. Significava a soberania e o domínio absoluto de Deus. Era oferecido a Deus, normalmente por uma graça recebida. Era uma forma que eles tinham de expressar o agradecimento para Deus, né? Oferecendo uma vida. Como não podia oferecer a própria vida, porque senão morria todo mundo, então ofereciam vidas de animais. Claro que hoje nem se pensa numa coisa desse tipo, né? Então, um sacrifício consumido pelo fogo e de agradável odor ao Senhor, está lá no livro do Levítico. Essa era a mentalidade do povo. Era oferecido a Deus de manhã e à tarde, né? Todo dia, às 6 da manhã e às 6 da tarde, um sacerdote oferecia um cordeiro de 1 ano sem defeito. 6 da manhã e 6 da tarde. Para quê? Para que Deus perdoasse o pecado do povo naquele dia. Para o judeu, o dia só ia de 6 da manhã até 6 da tarde. Eles não contavam a noite. Então, ofereciam esse sacrifício, né? E não se podia oferecer animais com defeito. Era uma ofensa tremenda a Deus oferecer uma ovelha com defeito ou um cordeiro com defeito. Bom, isso tem um forte significado também para nós cristãos. Realizar bem os trabalhos, mesmo trabalhos profanos ou religiosos, e oferecer a Deus o melhor. Oferecer a Deus o melhor era uma preocupação que os judeus tinham. Uma coisa bonita que vale também para nós. Bom, o fogo do holocausto, ele devia ser contínuo, inclusive à noite, significando o quê? A perpetuidade do culto que não era nunca interrompido ao Senhor. Então, aquele fogo aceso, onde continuamente vítimas eram colocadas ali, era um sacrifício que aquele fogo não se apagava, né? Era para significar um culto contínuo oferecido a Deus. E faz lembrar a adoração perpétua a Jesus no Santíssimo Sacramento, né? Os sacerdotes deveriam, os judeus, usar vestes nobres nas celebrações. Isso a igreja também herdou, né? Os nossos sacerdotes também vestem vestes nobres nas celebrações. Já os sacerdotes judeus usavam isso. Os judeus não comiam o sangue da vítima, porque o sangue para eles era considerado fonte de vida gerada por Deus. Então o sangue era o símbolo da vida. E também não comiam a carne com sangue. Está lá no livro do Levítico, no capítulo 3. Né? O sal para eles era usado em alguns sacrifícios, porque o sal dá sabor, o sal purifica. Então o sal simbolizava a aliança do povo com Deus. Eles chamavam aliança do sal, né? Comer o sal com alguém era fazer uma aliança. Interessante. Tem até um provérbio, né? O povo diz, para você conhecer bem uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Ou seja, você tem que muitas vezes fazer refeições com ela, né? Aí você vai conhecer bem a pessoa, né? Bom, no Levítico 2, versículo 3, a gente conta essa passagem. Salgarás todas as suas oblações, não deixarás faltar à tua oferta o sal da aliança do teu Deus. Então o sal para eles era um símbolo de aliança, também com Deus, né? Essas coisas são importantes porque eles aparecem isso no Novo Testamento, a gente não sabe de onde é que vem. Daí. Bom, um outro sacrifício era o sacrifício chamado pacífico, ou de ação de graças. Alguém queria agradecer alguma coisa. Eram oferecidos para cumprir um voto ou em ação de graças. Por isso também eles chamam de eucarísticos. Por que eucarístico? Porque Eucaristia quer dizer ação de graças. Não é que fosse a nossa Eucaristia de hoje, não. Bom, então um animal, ele era imolado e ele era parcialmente queimado. Ele não era queimado todo como o holocausto.
A melhor parte era comida pelos sacerdotes do templo e o restante pelos fiéis, né? Esse era o sacrifício mais frequente que existia entre os judeus. Normalmente se queimava as partes que não comiam, as vísceras, o couro, a carne boa, normalmente era comida pelos sacerdotes e pelo próprio dono da oferta. Bem, o fato de comer a carne imolada tem um significado muito importante para ele. Ele chamava de manducação. Não é o comer comum. A manducação é um comer de maneira diferente, ou seja, significava a comunhão com Deus, como o fazem quem come em uma mesa em família. As pessoas que comem numa mesa em família, elas têm uma comunhão de vida. Então, comer a carne da vítima imolada era fazer comunhão com Deus. E tinha um significado muito interessante deles, né, viverem como uma vítima. Vai lembrar a Eucaristia. A gente, para comungar bem, a gente tem que, né, como diz a oração eucarística na missa, Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. Então, quem comunga a carne de Cristo é também participante do sacrifício de Cristo. É uma comunhão com... Isso já vinha lá, né, dessa mentalidade judaica. Então, é algo que prefigura o santo sacrifício da missa, onde todos comem do corpo de Cristo, imolado, para formar, então, um só corpo com ele e com ele se oferecer ao Pai, com ele, né? Bom, um outro tipo de sacrifício dos judeus era o sacrifício de expiação. É o sacrifício pelo qual o homem que ofendeu a Deus, transgredindo a aliança com Deus, então ele pode voltar à graça, à amizade com Deus. Então, o animal oferecido em sacrifício, eles chamavam de kippur, é considerado um resgate. Nesse sacrifício, o sangue tem um significado especial, por ser considerado, como eu já falei aqui, a sede da vida. Daí o sentido de Cristo que derramou o seu sangue para a nossa salvação, como São Pedro fala na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 18. Né? Em todos os sacrifícios expiatórios, sobretudo no Yom Kippur, que era o dia da expiação, né, era exigido a confissão dos pecados, né? Foi como uma preparação para a confissão sacramental da igreja. Bem, vamos fazer o intervalo e a gente volta para explicar isso melhor. Estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Estamos hoje estudando um pouco do livro do Levítico. É um estudo bíblico para que, quando você for ler o Antigo Testamento, você tenha um pouco mais de compreensão do que você vai ler ali. Porque a gente sabe que o Antigo Testamento não é muito fácil de ser entendido, né? Muito bem, eu quero, antes de a gente voltar ao assunto, mostrar aqui 2 livros, aliás, 3 livros. Um deles, Passagens Difíceis dos Evangelhos. Esse livro aqui, eu recebo muitas perguntas das pessoas, o que essa passagem do Evangelho quer dizer? Então, eu selecionei 120 textos do Evangelho, passagens, e expliquei de acordo com bons manuais que explicam a Bíblia. Sobretudo, um manual muito bom da Universidade de Navarra, da prelazia Opus Dei. E explica aqui muito bem. Depois quero mostrar o seguinte, nós estamos em tempos de quaresma, né? Então, Dom Henrique Soares deixou para nós alguns livros muito bons que ajudam a gente a caminhar na quaresma. São meditações em cima da Bíblia. Um deles é esse aqui, A Caminho da Terra Prometida. Dom Henrique pegou o livro do Êxodo e fez uma série de meditações, mais de 30 meditações, deixa eu ver aqui quantas são, aqui são 28 meditações. Ele pegou aquela caminhada do povo no deserto, 40 anos, do Êxodo, e colocou para a nossa vida hoje, uma reflexão. Antes dele falecer, ele deixou comigo este livro sobre o Deuteronômio, as palavras que o Senhor nos dirige. Infelizmente, ele faleceu antes da gente publicar, mas agora podemos publicar que a família autorizou, né? Aqui
ele tem 31 reflexões, deixa eu ver aqui, 34 meditações em cima do livro do Deuteronômio, que é um livro muito forte. Nós vamos ter uma aula aqui sobre o Deuteronômio, porque lembra que Jesus usou o Deuteronômio 3 vezes contra o demônio no deserto. Então aqui, para a Quaresma, esses 2 livros, A Caminho da Terra Prometida, em cima do Êxodo, e as palavras que o Senhor nos diz sobre o Deuteronômio, ajuda muito, uma boa reflexão na Quaresma. Muito bem, vamos em frente com a nossa caminhada. Eu estava dizendo do dia da expiação, muito importante para os judeus, que era chamado Yom Kippur, né? Então, em todos os sacrifícios expiatórios, eles, né, faziam esta expiação dos pecados, né? Foi assim como que uma preparação para a nossa confissão sacramental hoje, né? Era muito interessante essa festa do Yom Kippur, né? Então a gente vê ali, era o único dia que o sumo sacerdote entrava naquele local mais sagrado do templo, que era chamado o Santo dos Santos. No coração do templo tinha o Santo e o Santo dos Santos, que era separado por uma grossa cortina. Só uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia ali um sacrifício a Deus pelo perdão dos pecados do povo, né? Depois tinha também o sacrifício, né, que faziam com um bode expiatório, tudo isso para ele, no sentido de tirar o pecado do povo. Bem, esse grande número de prescrições referentes ao estado de pureza legal que eles tinham é por causa do grande respeito que o povo judeu cercava tudo aquilo que se referia a Deus e ao seu culto. Então eles tinham uma série de chamado estado de pureza legal, né? E muitas coisas faziam com que a pessoa ficasse impura. Nós encontramos no Levítico um esboço do Código Civil de leis morais, que, embora imperfeitas, já mostram, né, que havia um pouco assim de melhora, né? Já havia algo aperfeiçoado, a consciência já estava mais aperfeiçoada, né? Por exemplo, a própria lei de Talião, olho por olho, dente por dente, já foi um avanço. Por quê? Porque antes da lei de Talião, era um olho, não era um olho por olho, um dente por dente, era um olho por muitos olhos, um dente por muitos dentes. A lei de Talião diz não, um olho por olho, um dente. Então, a gente vai vendo que a moral vai evoluindo. E o livro do Levítico mostra isso, né? Então, já se revela um certo progresso moral, que, claro, vai chegar à perfeição só com Jesus Cristo, né? Deus disse a Moisés, né? Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Olha aí, já no Levítico, capítulo 19. São Pedro repete isso quando ele diz, a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos, em todas as vossas ações, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mas veja que interessante, o livro do Levítico já falava isso, Deus já cobrava a santidade do povo, só que a santidade no contexto deles, que é diferente do contexto nosso. A santidade, ela é examinada, né, conforme o contexto da época, entende? Por isso que a gente tem que entender isso também. Bom, no livro do Levítico, nós encontramos também normas sobre as relações familiares, o respeito aos anciãos, olha que interessante, o respeito aos enfermos, o acolhimento aos imigrantes, coisa que não havia entre os pagãos, né? Havia preceito contra o ódio, né? Enfim, e outras prescrições. Havia entre eles as chamadas regras referentes à pureza, né? Então havia a chamada lei da pureza, o capítulo 11 até o capítulo 16 do livro fala da lei da pureza, né? Que está, de certa forma, unida ao que eles chamavam de lei da santidade, que vai do capítulo 17 até o capítulo 26. Então, do capítulo 11 do Levítico até o capítulo 26, trata do quê? Da lei da pureza, tendo em vista a santidade. Só que a santidade num contexto
um pouco diferente hoje do nosso, né? Para eles é puro aquilo que pode se aproximar de Deus. É impuro aquilo que se tornar impróprio ao culto. Então, por exemplo, eles tinham animais que eram considerados impuros. Não podia ser usado no culto. São aqueles que podem ser, primeiro os animais puros, são aqueles que podem ser oferecidos a Deus. E depois os animais impuros, são aqueles que os pagãos consideram sagrados, mas que o judeu diz não, para nós é impuro. Havia essas coisas, né? Por exemplo, eles só podiam comer peixe que tem escamas e tem barbatana. Se o peixe não tiver escama, ou seja, peixe de couro, eles não comiam, né? Era considerado impuro. Havia aves impuras e os insetos também com asas, alados. As aves impuras são as que comem carniça ou répteis, também eram considerados impuros, né? Quem tocasse no cadáver de um animal impuro ficava impuro. Era uma impureza ritual, veja, não era uma impureza moral, mas era ritual. Significava o quê? Aquela pessoa não podia se aproximar de Deus e das coisas de Deus. Aí a gente vai percebendo como é que vai havendo uma evolução, né? Além dessa pureza ritual, os profetas insistiram, né, na purificação do coração. Interessante isso, né? Preparando já o ensinamento de Jesus, né? Isaías dizia, ao invés de vocês rasgarem as vestes, que era um sinal assim de inconformidade com algum erro, ao invés de vocês rasgarem as vestes, rasguem o coração. Ou seja, tira daí o pecado, né? Então, a gente encontra aí essas impurezas rituais, né? Por exemplo, a mulher era considerada impura quando ela dava à luz. Por quê? Porque ela sangrava. E depois de dar à luz, normalmente a mulher ainda fica com um certo tempo de menstruação. Então era considerada uma impureza ritual, que não uma impureza moral, né? Então depois de 40 dias, quando nascia um menino, ou 80 dias, quando nascia uma menina, a mulher ia ao templo, oferecia um sacrifício para ficar livre daquela impureza. Veja que até Nossa Senhora quis fazer isso, embora ela não tivesse essa impureza nem ritual. Por quê? Porque o parto de Nossa Senhora não foi um parto comum. Os santos dizem que o parto de Nossa Senhora foi um parto sem dor, porque ela não teve o pecado original, ela não teve nem... Mas ela quis cumprir a lei, aquela obediência a Deus, né? Para não causar escândalo, vamos dizer assim, né? Bom, o parto e a menstruação, como está lá no capítulo 15, eram considerados uma perda de vitalidade pelo indivíduo, que devia, através de certos ritos, então, restabelecer a sua integridade, né? Assim, sua união com Deus, que era a fonte da vida. Bom, a gente entende aí porque aquela mulher, por exemplo, né, que tocou a orla do manto de Jesus, por que ela não quis tocar Jesus? Porque aquela mulher estava com fluxo de sangue contínuo, uma hemorragia, na verdade era uma menstruação. Então, ritualmente, ela estava impura. Se ela tocasse alguém, a pessoa ficava impura. Então, ela pensou, eu não posso tocá-lo, mas se eu tocar pelo menos a beirada do manto dele, a borda do manto, eu fico curada. E ela ficou curada. Por isso que ela não tocou. Por que o centurião não quis que Jesus fosse na casa dele? Não, Senhor, diga só uma palavra, meu servo vai ficar curado. Por quê? Porque se o judeu entrasse na casa de um pagão, ficava impuro e não podia depois comer a Páscoa. Então, o centurião, sabendo disso, né, uma delicadeza com Jesus, não, diga só uma palavra e meu servo vai ficar curado. É bonito, né? Então, no término do período da impureza, que podia ser, por exemplo, 7 dias ou 40 dias, então devia se apresentar ao sacerdote, fazer uma oferta conforme a posição social de cada um, uma oferta esse maior ou menor, né? E ficava livre daquela impureza, né? Bom, outra coisa que aparece no livro do Levítico, capítulo 12, é aquela obrigação de circuncidar o menino ao 8º dia, quando era dado para ele o nome. A gente vê que
foi feito com João Batista, foi feito com Jesus, né? Para eles, tinha assim como que o valor do hoje do batismo para nós. Quer dizer, quem era circuncidado pertencia ao povo judeu. Hoje, quem é batizado pertence ao novo povo de Deus, que é a igreja. Não só o povo judeu, mas toda a igreja, né? Então, está aí. Bom, capítulo 13 e 14 do Levítico fala das leis sobre a lepra. O sacerdote examinará o mal que houver na pele do corpo, declarará impuro, né? Depois da reintegração também na sociedade, exige um rito. Então, por isso que Jesus manda, né, aqueles 10 leprosos, vão lá e ofereçam o sacrifício que está prescrito na lei. A gente vê que Jesus não desobedece à lei. Os 10 foram e no caminho ficaram curados. E foram lá oferecer. Está aqui no livro do Levítico, né? Então, está escrito lá também o seguinte, que o leproso, ele devia trazer suas vestes rasgadas, seus cabelos desalinhados, né? E a sua morada seria fora do acampamento, por causa da contaminação, né? Jesus mandou, né, que aquele leproso que ele curou fosse apresentar ao sacerdote. Vai mostrar-te ao sacerdote, apresentar a oferta prescrita por Moisés. Está lá no Levítico 14, 1:32, né? Bom, eram 4 as fontes de impureza ritual. Eu falei da impureza aqui, né? Que não era uma impureza moral, era ritual, mas que para eles tinha um peso muito grande. Então havia impureza nos tipos de alimento, nos cadáveres, ninguém podia tocar um cadáver que ficava impuro, a lepra era outro tipo de impureza, e o uso inadequado do sexo. Eram as 4 fontes de impureza que o Levítico traz: alimento, cadáver, lepra e o uso inadequado do sexo. Ou seja, o sexo fora do plano de Deus, né? O capítulo 15 inteirinho traz as impurezas sexuais do homem e da mulher. Por exemplo, o capítulo 16 traz também o grande dia da expiação, e o Yom Kippur, que eu já falei aqui, né? E esse Yom Kippur é importantíssimo para ele. Bom, ali havia, no Templo de Jerusalém, para essas celebrações todas, havia o chamado propiciatório. Eu queria destacar isso, porque era o lugar para eles da presença de Deus. O que era o propiciatório? Era, em cima da Arca da Aliança, eles colocavam uma espécie de uma tampa de ouro, né? Uma placa de ouro grande. E ali eram oferecidos, né, os sacrifícios para o perdão dos pecados. Por isso, né, que São Paulo disse de Jesus: Deus o exibiu como instrumento de propiciação por seu próprio sangue. Então, São Paulo compara o sacrifício de Cristo com aquele propiciatório onde Deus derramava o sangue das vítimas, para dizer que na sua humanidade, na humanidade de Jesus, estava Deus reconciliando o mundo consigo, o que São Paulo põe na segunda carta aos Coríntios. Bom, capítulo 17 até 26, eu já falei das leis de santidade, né? Relacionadas aos 10 mandamentos. A santidade é um dos atributos essenciais do Deus de Israel. É interessante notar isso, né? Ele tinha um zelo pela busca da santidade. Essa santidade se comunica a quem se aproxima de Deus ou é a Ele consagrado. Então, nós temos lugares santos, a gente vê aí no Êxodo, capítulo 19, tem épocas santas que eles vão celebrar. A Arca da Aliança é um local santo que prestava a Deus. As pessoas consagradas a Deus, né, tinham chamados nazireus, que eram consagrados, né? Especialmente os sacerdotes eram consagrados, e também havia objetos de consagração. Então a gente vê quanta coisa existia nesse mundo de judeus, né? Eu sei que não é fácil compreender tudo isso, eu sei que esta aula não é uma aula muito fácil, mas pelo menos quando você for ler aqui
no livro do Levítico, você vai ter um pouco mais de luz, de claridade, entendeu? Inclusive, você pode até baixar esses slides, né? Quando você quiser, depois fica à disposição aí, né? na internet pela Canção Nova. Bom, vamos a mais um intervalo e a gente volta para completar essa nossa aula de hoje. Estamos conversando sobre o livro do Levítico, né? É um livro longo, né? Um livro que tem aqui as leis que Deus colocava para o povo, né? Nessa caminhada pelo deserto até chegar à terra prometida, e que Deus ia então preparando esse povo, né? Não é um livro fácil de ser lido, né? É um livro que tem muitas assim, coisas específicas dos judeus, né? Mas que nesses 27 capítulos do livro, eu estou tentando desdobrar aqui um pouco para você. Quero voltar um pouquinho naquilo que eu estava falando. Para os judeus, né, a santidade se comunicava a quem se aproximava de Deus, ou então era consagrado a Deus. Por isso que havia aquelas impurezas rituais, que a pessoa não podia se aproximar de Deus. Temos que entender que isso é uma evolução moral e religiosa que só vai acontecer definitivamente com Jesus Cristo. Bom, então havia coisas consagradas, por exemplo, os lugares, por exemplo, o templo, né? As épocas onde havia as festas judaicas, a Arca da Aliança, as pessoas consagradas, sobretudo os sacerdotes, e objetos que eram consagrados. E tinha mais coisa ainda, né? E aí tem uma série de coisas interessantes que a gente encontra no Levítico. Por exemplo, olha essa colocação: não darás nenhum de seus filhos para ser sacrificado a Moloque, para não profanares o nome do teu Deus. O que era isso? Os pagãos ali da Palestina tinham um deus chamado Moloque. Esse deus Moloque era um deus imenso, feito de metal, que ele era aquecido e ficava até vermelho como um ferro na brasa. E sabe o que os pagãos faziam? Jogavam crianças na mão desse Moloque, ele ficava assim com os braços estendidos, e a criança era queimada ali em holocausto. Houve parte do povo judeu que fez isso. Impressionante, sobretudo na Samaria, naquelas 10 tribos do norte. Então, o Levítico traz essa recomendação: não darás nenhum dos seus filhos para ser sacrificado a Moloque, para não profanares o nome do teu Deus. Né? E aí tem uma opção de leis, por exemplo, não te deitarás com um homem como se fosse uma mulher, é uma abominação. Não te deitarás com um animal algum, tornar-te-ias impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar com ele. Olha, gente, tudo isso já acontecia lá no meio deles. Havia essas leis, né? Agora, olha que coisa bonita: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já está no Levítico, não é? Quando aquele sacerdote perguntou para Jesus, né, qual é o mandamento mais importante, Jesus vai no Antigo Testamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Já estava aí, ó, Levítico 19, versículo 18. Olha que interessante: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Olha aí, não ter vingança, não ter ódio. Não praticareis adivinhações nem encantamentos. Adivinhações, né? Tipo cartas, búzios, essas coisas, né? Não fareis incisões no corpo por algum morto, para ele estar com tipo assim de, não sei, marcas feitas no corpo hoje, né? Como as pessoas fazem hoje também, né? Bom, nenhuma tatuagem, Levítico 19, 27. Hoje tatuagem virou moda, né? Mas eles não faziam tatuagem. Não vos voltareis para os necromantes, nem consultareis os adivinhos,
pois eles vos contaminariam. Olha aí, já está lá atrás, essas proibições todas que a igreja faz, já estava lá no Antigo Testamento. Por isso, gente, que a igreja não aboliu o Antigo Testamento. Houve uma heresia na igreja chamada marcionismo, de um sujeito chamado Marcião, que era gnóstico, e que ele era cristão, mas era gnóstico. Ele disse, não, vamos acabar com o Antigo Testamento, vamos jogar o Antigo Testamento fora, porque agora nós já temos o Novo. A igreja disse, opa, nada disso. Os 10 mandamentos vêm do Antigo Testamento. Essas colocações todas vêm do Antigo Testamento. A igreja, Cristo falava do Antigo Testamento, né? O capítulo 20 traz os castigos e as faltas contra a família. Olha que interessante. Destaca a santidade de Deus, a santidade que se pede aos israelitas, né? Por exemplo, sereis consagrados a mim, pois eu, Yahvé, sou santo, e vos separei de todos os povos para serdes meus. Vocês, povo de Israel, vocês foram separados dos povos, vocês são consagrados a mim, e eu sou santo, por isso que vocês também têm que ser santos. Hoje isso vale para nós, na igreja. A igreja é o povo santo de Deus, né? E aí, olha que interessante, sobre a família, quem amaldiçoar o pai ou a mãe será punido de morte. Olha a pena que eles aplicavam. Se um homem cometer um adultério com uma mulher casada com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adultos serão punidos de morte. Então, eram os pecados que eles consideravam mais graves. Se um homem tiver relações carnais com um animal, será punido de morte e matareis também o animal. A chamada zoofilia, né? Prática sexual com animais, que a gente vê hoje acontecendo. Esses dias eu vi uma feira de arte, não sei na onde aí, né? Gente tendo relação sexual com animais. Gente, isso é pecado sério, isso chama-se bestialidade, né? Olha aí, se uma mulher se aproximar de um animal para se prostituir com ele, será morta juntamente com o animal. Veja que rigor eles tinham nessas coisas, né? Bom, então há muitas leis aí no capítulo 20, não vou nem passar tudo porque é muita coisa, né? Olha que bonito, Levítico 22, não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceito em vosso favor. Já falei isso lá atrás, aqui aparece de novo, né? Bom, eu quero concluir a nossa aula de hoje falando um pouco das festas judaicas, que o livro do Levítico também traz. A principal festa judaica era a Páscoa, está lá em Levítico 23. Era o primeiro dos 7 dias dos chamados pães ázimos, pães sem fermento. Era realizada do dia 15 até o dia 22 do mês judaico chamado de Nissan. Para nós é entre março e abril, onde cai aqui a nossa Páscoa. Para eles, o 14 de Nissan, onde eles começavam a Páscoa, sacrificava o cordeiro, é exatamente a primeira lua cheia depois do dia 21 de março. Então a igreja celebra a Páscoa hoje, né, no domingo seguinte. Então, o domingo seguinte, a primeira lua cheia, depois de 21 de março, para nós é a Páscoa. Os orientais ortodoxos continuam celebrando a Páscoa no 14 de Nissan, ou seja, na primeira lua cheia depois do 21 de março. A igreja celebra no domingo seguinte. Às vezes coincide, né? Bom, então a festa da Páscoa era a mais importante, eles recordavam a saída dos israelitas da terra do Egito, naquela noite de 14 para 15 de Nissan, onde eles comeram o cordeiro pascal, colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que o anjo da morte, que ia levar todos os primogênitos, não levasse os primogênitos dos judeus. Então comia-se o cordeiro pascal, juntamente com o pão ázimo, o pão sem fermento. E veja que Jesus celebrou a Páscoa no dia 14 de Nissan e foi morto no dia seguinte, no dia 15. Como era feito, né? Porque ele era aquele cordeiro que os judeus sacrificavam na Páscoa, né? Era o simbolismo.
No dia 16 eram oferecidas as primícias da cevada e após isso iniciava-se então a colheita da cevada para eles. Depois a outra festa era a festa de Pentecostes, chamada 7 semanas, né? 7 semanas após a Páscoa, ou seja, 49 dias depois da Páscoa, geralmente era no dia 6 do mês de Siwan, mês do calendário judaico, que para nós aqui cai em maio e junho, né, a festa de Pentecostes. Os judeus então eles ofereciam as primícias do pão feito com o trigo da nova colheita. A colheita que eles começaram a fazer depois da Páscoa, eles ofereciam as primícias, né? O dízimo dessa colheita, né? E esta era chamada também a chamada festa das semanas, né? Alguns ambientes judaicos, eles comemoravam também a promulgação dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, né? Lá no Monte Sinai. Bom, depois eles tinham a festa do Ano Novo. Então, primeira Páscoa, Pentecostes, o Ano Novo. Era chamada também a festa das trombetas. Por quê? Porque tocavam as trombetas para marcar o início do ano civil judaico, que era o dia 1º do chamado mês de Tisri, né? No calendário, que o calendário judaico é um calendário lunar, não era como o calendário nosso, um calendário solar, né? Depois a grande celebração da expiação, que eu já falei, solenidade penitencial, que ocorria no dia 10 do mês de Tisri, e era o único dia do ano, como eu já expliquei aqui, que o sumo sacerdote estava autorizado a entrar no Santo dos Santos, né? Que ficava lá no Templo de Jerusalém. Depois temos a festa dos tabernáculos, uma festa muito valorizada pelos judeus. Era chamada festa das cabanas, Sukkot. Cabana em hebraico é Sukkot. Acontecia 6 meses depois da Páscoa, normalmente do dia 15 até o dia 21 do mês de Tisri, que para nós aqui é setembro, outubro. O que essa festa recordava? A permanência dos israelitas no deserto, acampados em tendas, em cabanas, naquela longa viagem para a Terra Prometida de 40 anos. Então, o que acontecia na festa dos tabernáculos, né? Eles construíam uma cabana fora da casa e eles moravam naquela cabana uma semana, fora da casa, para lembrar o quê? O tempo que eles viveram no deserto, atravessando o deserto, 40 anos. Era a festa das tendas, né? Que a tenda que é o Sukkot, ou chamada festa dos tabernáculos. Bom, tinham também uma festa chamada dedicação do templo. Que festa era essa? É uma festa que se realizava a 25 do mês chamado Tisleu, mais ou menos para nós novembro, dezembro. Durava 8 dias, foi instituída por Judas Macabeus no ano 164 a.C. Aqui a gente precisa voltar um pouco e lembrar. Mais ou menos por volta do ano 160 a.C., os pagãos gregos, né, invadiram a Palestina com o rei Antíoco Epífanes IV. Eles dominaram a Palestina e implantaram no Templo de Jerusalém um deus pagão, o deus Zeus, o que Daniel chamou de abominação da profanação, né? No lugar do santo de Israel, onde estava a Arca da Aliança e o Deus de Israel, eles colocaram um deus pagão. Aí houve toda aquela revolta dos macabeus, conseguiram expulsar os judeus, os pagãos. Então, Macabeus e a família fizeram uma reconsagração do templo. E aí eles criaram essa festa, então, da dedicação do templo, que todo ano se realizava para lembrar o que aconteceu lá 160 anos antes de Cristo, como eu expliquei. Depois tinha uma chamada festa do Purim. O que era a festa do Purim? Também chamada festa das luzes. Ocorria nos dias 14 e 15 de um mês chamado Adar. Para nós é fevereiro, março.
comemorando a libertação dos judeus durante o reinado, né, do rei Xerxes ou Assuero, conforme a narração do livro de Esther. Lá no livro de Esther tem aquela libertação do povo judeu que ia ser morto pelo rei Assuero, né? Mas que a rainha Esther conseguiu do rei Assuero a libertação do povo, né? Uma coisa muito bonita, está no livro de Esther. Então, daí surgiu essa festa do Purim. Como o povo judeu foi salvo da morte pela rainha Esther diante do rei Assuero, então eles celebravam essa festa com muitas luzes, com muita alegria, porque era um tempo, uma festa de libertação. Era o dia 14 e 15 do mês, chamado de Adar, que para nós cai mais ou menos aí em fevereiro, março. Bom, então, mais ou menos, gente, essas eram as festas que os judeus celebravam. Vou recordar aqui rapidamente, para a gente ir, então, fechando a nossa aula de hoje. Então, a festa mais importante para eles era a Páscoa, né? Recordava a saída dos israelitas lá do Egito. Depois eles tinham a grande festa de Pentecostes, que nós hoje celebramos, a vinda do Espírito Santo, né? É interessante o Espírito Santo escolher a festa de Pentecostes, que já existia, hein? E na festa de Pentecostes, que já existia, o Espírito Santo se manifesta e ali nós podemos dizer que nasce a igreja, porque a partir dali os apóstolos começaram a evangelizar. Era a celebração da festa das colheitas, também é a festa dos mandamentos que Deus deu para Moisés, né? Muito importante isso. Depois tinha a festa do Ano Novo, que eles celebravam com as trombetas, chamada Festa das Trombetas. Tinha a festa do Dia da Expiação. Esse dia da expiação era muito interessante, né? O sumo sacerdote impunha as mãos sobre um bode, que ficou sendo chamado de bode expiatório. E ele, como que derramava sobre o bode todos os pecados do povo. E esse bode era levado para o deserto, era entregue lá para Satanás no deserto, para expiar o pecado do povo. Está aí, né? Lembra a nossa expiação hoje, né? Até pelo sacrifício de Cristo. Meus amigos, está aí um resumo do livro dos Levíticos. Sei que não é fácil compreender tudo isso, né? Mas vamos aí conhecendo um pouco mais da Sagrada Escritura. Um grande abraço a todos. Peço ao sacerdote e diácono, que por acaso estiverem nos acompanhando, deixe para nós a bênção sacerdotal diaconal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.